Agora, em relação ao PIS, que será liberado aos idosos com mais de 70 anos, e como o contribuinte deve fazer para parcelar esta multa sem perder tanto a saúde financeira, nós recebemos o educador financeiro André Bona, CEO do blog De Valor. André, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo É isso certo? aí. Vamos lá, o que a gente pode ajudar? Então, André, em relação primeiro ao PIS dos idosos, que vai ser liberado para os idosos, qual é a recomendação? Usar esse dinheiro para pagar alguma dívida, fazer algum tipo de investimento? Que tipo de investimento? Estamos falando de uma pessoa que já está numa idade avançada, né? Já é um idoso. Perfeito. Nesse caso, a recomendação é a seguinte: a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é entender qual é a situação dela. Então, se a pessoa tem algum tipo de dívida, a prioridade que ela deve dar é quitar essa dívida imediatamente. Porque ao quitar essa dívida, ela vai abrir espaço no orçamento dela e vai ter uma finança melhor, um orçamento doméstico melhor, mais fácil, que vai dar qualidade de vida para ela. Agora, se ela não tem nenhum tipo de dívida, ela deve pensar em investir esse dinheiro, né, se ela não tiver nenhum plano de gastar, alguma coisa nesse sentido, mas de forma a montar pelo menos uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você deixa ali disponível, aplicado numa aplicação conservadora, para não correr nenhum tipo de risco, e que possa ficar disponível para saques caso alguma eventualidade aconteça. E agora, em relação às multas, André, é uma boa realmente parcelar a multa? Não, não é. Na verdade, assim, você só vai parcelar uma multa se as suas finanças estiverem desorganizadas e você não tiver a reserva de emergência que eu acabei de falar antes, né? Mas se esse for o caso da pessoa, recebi a multa, não tenho como pagar, e aí não tem jeito. Bom, aí não tem jeito mesmo. Mas o ideal é que você pague à vista, porque toda vez que você parcela qualquer tipo de coisa, você compromete o seu orçamento para o futuro. É como se você estivesse reduzindo o seu salário. Então, o que fica líquido para você utilizar é um pouco menor. Então, o ideal é você evitar qualquer tipo de parcelamento de coisas nesse sentido. E a reserva de emergência serve, inclusive, para suprir coisas como uma multa desagradável. Agora, a melhor dica é não leve multa, respeite a sinalização de trânsito. Exatamente, né? Porque muitas vezes as pessoas levam as multas com a barriga, né? Só vai pagar depois de um ano quando precisa fazer o licenciamento do carro. Exatamente. Então, isso acontece naturalmente quando existe uma falta de planejamento e uma falta de uma direção defensiva também. É verdade. Agora, André, falando ainda sobre aplicações, mercado financeiro, a gente tem o dólar sendo cotado a R$ 3,14 neste momento. É uma boa opção as pessoas pensarem num tipo de investimento em dólar, comprar agora e depois, acreditando numa possível instabilidade do dólar na época de eleição ano que vem? Bom, se a gente está falando do PIS e do PASEP, ou disso que a gente falou, a pessoa tem que ter em mente que o dólar ele tem oscilação, tem forte oscilação, ele sobe, desce. Então, assim, se você tem uma reserva de emergência, se você não tem, aliás, a primeira coisa é você escolher investimentos conservadores, que é um CDB, um fundo de renda fixa, um título do Tesouro Selic, que são investimentos conservadores. O dólar tem muita oscilação. O ideal para você utilizar o dólar dessa forma como você colocou é quando você tem a previsão de ter algum tipo de gasto em dólar. Eu vou viajar para o exterior, então, para eu me proteger das oscilações, eu já vou fazer a minha reserva, o meu estoque em dólar para poder não ficar sujeito. Então, mais como proteção. Agora, tem aqueles investidores bem arrojados que aproveitam essas oscilações para fazer essas posições de acordo com a variação do câmbio. Mas aí nós estamos falando de algo realmente muito especulativo. Então, o investidor tem que ter a ciência de que isso representa um risco elevado. Tá certo, André. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente no Hora News. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço aí a todos.